Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje vamos falar sobre sistemas esqueléticos. Os animais, para se movimentarem, precisam de um sistema que fornece apoio para a musculatura. E esse sistema é o esquelético. Existem 3 tipos de sistemas esqueléticos. E na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre os 3. O primeiro é o esqueleto hidrostático. E hidro significa água. Então, vocês devem imaginar que este esqueleto está relacionado com a presença da água, com a presença de um meio líquido. E é justamente isso que acontece. O esqueleto hidrostático está relacionado com a presença de líquido no celoma. Relembrando, o celoma é aquela cavidade e dentro dele existe esse líquido. Esse tipo de esqueleto pode ser encontrado em animais celomados, como por exemplo nos anelídeos, que é o filo da minhoca. E além dos celomados, o esqueleto hidrostático também pode ser encontrado em animais pseudocelomados. E nós já vimos nas últimas aulas que o único filo de animais pseudocelomados é o filo Nematoda, o filo dos nematelmintos. Neste caso, o esqueleto hidrostático tem também a mesma função de apoio da musculatura e também de permitir alterações no formato do corpo do animal. O segundo tipo de esqueleto é o exoesqueleto, que provavelmente você já deve ter ouvido falar. É muito cobrado em prova, então atenção! Esse exoesqueleto pode ser de 2 tipos. Incompleto, quando ele não recobre todo o corpo do animal. E quem tem esse tipo de exoesqueleto são, por exemplo, os moluscos. Muitos moluscos, como por exemplo o caracol, apresentam uma concha que recobre aqui parcialmente o seu corpo. Existe também o exoesqueleto completo, que é aquele mais famoso, que recobre o corpo dos artrópodes, aquele exoesqueleto de quitina. Quitina é um polissacarídeo muito importante, porque ele confere resistência ao corpo desses animais. Mas aonde está esse exoesqueleto dos artrópodes? Bom, o exoesqueleto faz o revestimento externo e os animais, durante a muda ou equidise, acabam liberando esse exoesqueleto. E você já deve ter visto um exoesqueleto, por exemplo, de cigarra. Aquela casquinha da cigarra que fica ali na árvore nada mais é que um exoesqueleto que foi liberado durante a muda. E aí, pessoal, esses 2 exoesqueletos são muito importantes, porque eles garantem uma proteção do animal. Só que no caso aqui dos artrópodes, existe um pequeno detalhe, porque apesar da proteção exercida pelo exoesqueleto, existe um fator limitante para o crescimento. Durante o crescimento desse animal, ele precisa liberar esse exoesqueleto, como se fosse uma roupa velha e apertada. E só aí que ele vai conseguir crescer. E isso, pessoal, é muito explorado nas provas da seguinte maneira: eles te dão um gráfico com o crescimento e o tempo. E neste gráfico são desenhadas 2 curvas. Uma curva de um crescimento de um animal não artrópode, que vai ser essa rosa aqui. E aqui o gráfico para o crescimento do animal artrópode, que vai ser assim uma escadinha. Essa curva em azul é do artrópode. E que conclusões vocês podem tirar daqui? Esse gráfico mostra que o crescimento do animal não artrópode é um crescimento contínuo ao longo do tempo. Já no caso do artrópode, existem picos de crescimento. O artrópode só cresce durante esses momentos aqui, que é quando ele faz a equidise, a troca do exoesqueleto. O exoesqueleto limita o crescimento.
Então, quando o animal não está na muda, ele não cresce e o crescimento fica aqui constante. E é neste momento aqui, durante o crescimento, que o artrópode está mais sujeito à predação. Isso porque o exoesqueleto é uma estrutura que confere proteção. Se ele perde esse exoesqueleto, ele fica mais vulnerável. E para fechar essa aula, vamos falar do último sistema esquelético, que é o endoesqueleto. O endoesqueleto é um esqueleto que está na parte interna do organismo. O endoesqueleto já pode ser encontrado nos equinodermos, promovendo a sustentação dos animais, e também nos cordados. Além da sustentação, o endoesqueleto também é um apoio para a musculatura, o que vai facilitar o movimento desses animais, principalmente dos cordados. Nos cordados, por exemplo, já existem ossos que, além da sustentação e do apoio para a musculatura, também exercem uma importante função de proteção dos órgãos vitais, como, por exemplo, a caixa torácica, que protege ali o coração, o pulmão, e também o crânio, que vai proteger o nosso cérebro. Fechamos por aqui com essa aula e na próxima vamos falar sobre sistema digestório. Não percam, até lá!